Boa noite a todos. Palestra Arte do Jorei, um retorno ao verdadeiro espírito de Meixo Sama, 14 anos. Hoje é uma data muito especial para nós da Arte do Jorei e é uma alegria enorme poder recebê-los neste momento. Também outras unidades nesta data estão a fazer cultos de gratidão pelo 14º aniversário da Fundação. Também estamos com um novo site no ar e espero que seja muito útil a todos que nos procuram. Há exatos 14 anos, iniciávamos uma nova etapa em nossas vidas, sem pretensões, com medo, sem saber direito para onde ir. Tudo teve início com o meu afastamento, juntamente com outras pessoas, de nossa antiga instituição de doutrina messiânica. Na época, já era ministro, e muitas dessas pessoas também eram membros. Vejam bem, nos desligamos da instituição, mas nunca de Meixo Sama. Aquela alegria, aquela chama que arde em nosso coração, quando nos tornamos membros, parece que voltou a queimar ainda mais forte, pela fé, pela filosofia e pela doutrina que nos foi legada por nosso mestre. Durante algum tempo, nos reunimos em minha casa apenas para trocarmos jorei e estudar ensinamento, sem nenhuma intenção de abrir uma igreja ou algo parecido. Por 2 vezes, o reverendo Francisco Jesus Fernandes me contatou, onde fui até sua casa e me foi colocado na intenção dele em me levar para a África, para dedicar na expansão da obra divina lá. Ele me disse também que o reverendo Tetsuo Watanabe me queria no México, e isto era verdade, porque antes de sair da instituição, ele me chamou em sua sala, onde conversamos por quase 2 horas. Muita coisa foi contada sobre o meu afastamento, mas se eu fosse tão ruim, mau caráter, bandido, por que esses reverendos me procurariam? Agradeço muito uma pessoa em especial nesta época que me procurou e mesmo não tendo laços de amizade, me orientou e posso dizer que me salvou a vida. Num momento de profunda tristeza, falo do reverendo Vitor Arthur Alves. Fiquei aguardando o desfecho da nossa conversa, mas até o dia 31 de dezembro de 2003, prazo dado para ter essa resposta, não recebi retorno. Após meses de reuniões em casa, começou a surgir a ideia de termos um local onde pudéssemos estudar ensinamentos, trocarmos jorei e divulgarmos o Evangelho de Meixo Sama. Nunca convidamos ninguém, as pessoas apareciam naturalmente. Desde o início eu fui contra, porque achava muito difícil e complicado esta ideia de abrirmos uma igreja. Até porque também tinha um convite de compromisso de ir embora do Brasil para trabalhar na Itália. Fiquei preocupado, pois as pessoas, apesar de não irem mais na igreja antiga, não estavam desligadas de Meixo Sama, mas não tinham um local para orar. Fui convidado a visitar uma amiga, Cristiane, que conhecia porque foi funcionária da antiga instituição a qual eu fazia parte. E por trabalhar no departamento pessoal, conhecia todos os integrantes. Ela servia no Templo Luz do Oriente, templo este também de doutrina messiânica. Fui visitá-la e depois levamos um grupo para conhecer. Conhecemos o reverendo Minoru Nakahashi e começamos a dedicar lá. Isto foi em janeiro de 2004. As dúvidas começaram a me perturbar. Se eu deveria ou não ir embora do Brasil, ou ficar e abrirmos uma igreja. Fui conversar com o reverendo e sabia que ele não gostava de abrir igrejas, então fui com a certeza de que ele diria não, e assim poderia ir embora sem remorsos. Qual não foi minha surpresa quando, ao conversar com ele, seu olhar se fixou firme em meus olhos e me disse categoricamente: "Você já foi um sacerdote numa vida passada. Abra a igreja, cumpra sua missão." Fiquei desconcertado e fui ao altar e orei a Meixo Sama, pedindo um sinal.
porque não podia errar. No dia seguinte fui chamada ao templo e lá chegando ganhei uma imagem de Kanzeon Bosatsu, que era para nós vendermos e iniciarmos a igreja. Não a vendemos e estamos com ela até hoje. Ela se tornou um símbolo do nosso amor e gratidão ao Templo Luz do Oriente e ao falecido reverendo Minoru Takahashi. No início, fomos a primeira difusão de fato do templo. Começamos a igreja com apenas 7 pessoas, sem recursos, apenas com fé e muito medo. Sabíamos que estávamos sendo guiados por Meishu Sama. Com poucos recursos, conseguimos abrir uma bela igreja e as pessoas foram surgindo. Ficamos 3 anos dedicando junto ao Templo Luz do Oriente, quando em 2007 nos reunimos e resolvemos nos desligar, pois éramos muito procurados para expandir a igreja e o templo não tinha este objetivo e fomos sofrendo com esta situação. O reverendo Takahashi me dizia que tínhamos que crescer. Após nos desligarmos, começamos uma fase de grande expansão, mas também com problemas, pois vinham muitas pessoas com outras intenções. Aprimoramos muito com isto, criamos em seguida o Conselho Diretor da Arte do Jurei, para termos a proteção na outorga de novos ministros e abertura de novas unidades. Infelizmente, nesta caminhada, apareceram muitas pessoas, se dizendo messiânicos, fervorosos na fé, mas que, na verdade, eram pessoas interessadas apenas em ter poder e desfrutarem de um título. Este cuidado temos hoje, porque, infelizmente, existem muitos que andam por aí mostrando, agindo e se aproveitando da fé de membros sofredores. Oferecem títulos, vendem uma fé farisaica e ostensiva, como Meishu Sama cita em seus ensinamentos. E hoje, olhando para trás, vemos como Meishu Sama nos ama e protege, pois nos livrou destas pessoas. Somos muito gratos a elas, pois após tantos problemas causados, o que posteriormente levou o Conselho a pedir o desligamento delas. Fortalecemos a nossa fé e convicção, que não podemos usar a igreja para o nosso próprio benefício. Aqui, no Templo Arte do Jurei, o título pertence à instituição e não ao outorgado, o que nos incentivou dia a dia a continuarmos a nossa jornada. Foram as graças que as pessoas alcançavam na Arte do Jurei. A cada nova graça e milagre, tínhamos a certeza de que era Meishu Sama que de fato e de direito dirige a Arte do Jurei. E nós somos simplesmente instrumentos do seu grandioso amor para com todos os nossos semelhantes. Nosso maior objetivo é vermos cada vez mais pessoas felizes e termos a certeza de que Deus e Meishu Sama nos guia neste caminho. Através das dificuldades e purificações, nos tornamos realmente mais fortes na fé e temos melhores condições de sermos instrumentos na construção do protótipo do paraíso na Terra. A falta de compromisso anula qualquer qualidade. Dificuldades tivemos muitas, durante 2 anos ou mais. Não sabíamos o que era almoço. Diariamente dividíamos um pão de frios e uma garrafa de guaraná. E era com essa refeição que dedicávamos das 7 horas da manhã até as 21 horas. Fomos testados de todas as formas, choramos muitas vezes, mas a cada graça relatada, sentíamos a mão de Deus e Meishu Sama nos dando alento. Vontade de desistir eu tive muita, mas sempre refletia e buscava entender esta missão. Faltava donativo, faltavam pessoas, mas não faltava fé. Um dia, em agosto de 2004, fomos convidados a participar de um culto na Congregação Cristã do Brasil. Nunca havia participado e fomos em 3 ministros e o pai de um deles que era desta igreja. Assim que começou o culto, um hino foi tocado. Grandioso és tu,
que nos fez lembrar um hino messiânico chamado Plano Divinal, pois tem a mesma melodia. Após muitas orações, chegou o momento da leitura da Bíblia por um ancião, e este começou a ler o livro de Ruth. Em certo momento da pregação, este ancião começou a falar coisas do tipo: hoje aqui estão presentes pessoas que não são desta igreja. Estão aqui porque está nascendo uma nova igreja. Não se preocupem, continuem. Imaginem que neste momento está findando a madrugada e surge a aurora através dos primeiros raios do sol. Confiem e fiquem tranquilos, pois esta é a vontade de Deus. Na hora, foi um silêncio entre nós. Saímos do culto mudos, mas pensando se o que ouvimos era para nós. Foi quando o pai de um de nossos ministros veio correndo e disse: vocês viram? A palavra de hoje só pode ter sido para vocês. Não dá para descrever a emoção sentida naquele momento. Um de nossos primeiros missionários, que é do Pará, um dia escreveu este texto sobre a arte do jorei, entre aspas. Em tempos e eras, Deus nos mostra um caminho a ser seguido, segundo a nossa necessidade espiritual, onde buscamos a sua força e o seu alento para os nossos espíritos. Busca assim purificar as máculas adquiridas desde quando o homem se afastou das leis da natureza e desde então tem somente buscado os meios mais fáceis e rentáveis para o si próprio. A cada novo ciclo, a grande luz universal enviou para a terra sua misericórdia, manifestada em homens e mulheres que se dispuseram a levar a verdade da vida para todos que precisavam e que precisariam no futuro. Tempos e eras Deus manifestou a sua luz com mais força e intensidade, desvelando assim as cortinas onde somente a luz e a verdade prevalecem. Inicialmente, esta doutrina, fundada e fundamentada no amor de seus membros e de seu fundador Meixo Sama, unidos em prol da elevação espiritual e da purificação das máculas adquiridas. Uma das manifestações do auxílio divino foi a revelação da verdade a Meixo Sama, que ensinou um método mais eficaz para a concretização do reino divino na Terra e que nos foi outorgado. O jorei, método natural de eliminar os sofrimentos da humanidade. A verdade consiste em ter Deus como centro da vida e que o elo dele para conosco é o nosso mestre Meixo Sama e que através deste elo divino a energia flui para os nossos oikares, fazendo assim com que nós, homens e mulheres, buscadores da verdade, possamos ir em favor do objetivo da concretização do reino do céu na terra, levando para a humanidade a luz divina irradiada através da palma de nossas mãos, nos restituindo a divindade outrora perdida. Esta doutrina cresceu no mundo todo e com esta expansão perdeu-se a pureza original citada aqui. Infelizmente dividida nas mais variadas vertentes e vários dirigentes que somente buscam o retorno financeiro e, por egoísmo, querem ser maiores que as outras, esquecendo-se da proposta divina feita por Meixo Sama. Esta apostasia, afastamento da verdade original, dentro da doutrina, tem tomado mais fraco o elo com o fundador. Constata-se que a eficácia do jorei ministrado perde o sentido de ser, pois não ministro mais por amor e sim por obrigação, em querer cumprir uma meta, esquecendo-se da qualidade e, muito pior, esquecendo o porquê da grande dádiva concedida por Deus. Existe um termo judaico que se chama Teshuvah, que significa retorno. Retorno esse que nos convida a buscar a pureza na igreja outrora fundada por Meixo Sama,
a qual não podemos nos esquecer de suas raízes espirituais, tirando as roupagens que nela foram colocadas ao longo de 78 anos de existência, conforme o bem-querer de seus dirigentes. Com a chegada da nova era, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, fez manifestar aqui na Terra uma entidade religiosa chamada de Templo Arte do Jurei, ou simplesmente Arte do Jurei. Aqui encontramos buscadores fiéis e sinceros à proposta de Meixo Sama, porquanto somos tocados pelo alento divino da verdadeira ligação com nosso Mestre, em que fomos convidados a fazer o resgate da origem da Igreja desde a sua fundação. Assim, com o coração sincero de servir a Deus como Meixo Sama fazia no seu tempo e como orientou e aos membros e ministros. Uma igreja onde os ensinamentos são mostrados e sem esconderijos nos revela a luz dirigida a nós, para que possamos ser felizes realmente, sem nos prendermos à vontade humana, mas sim à vontade de Deus revelada pelo nosso Mestre Meixo Sama. Uma busca fiel do que era e do que será. Um jorei puro e eficaz, onde, se aplicado com fé e dirigido com postura correta, se tornará maior a cada prática, ligado pelo elo divino com Meixo Sama, e através dele poderemos responder às infinitas dúvidas que pairam em nossa mente. Fecha aspas. Não fiquem parados. Deus e Meixo Sama desejam que o busquem em espírito e verdade no resgate de seu ideal. A cada um cabe julgar o que é melhor para si. A oportunidade é dada. Basta somente ter coragem de tirar a venda da ignorância que cobre os olhos daqueles que buscam a verdade. A arte do jurei é um retorno ao verdadeiro sentimento de Meixo Sama. Isto não é pretensão ou presunção, mas uma oportunidade para a dissolução dos problemas da humanidade. É a manifestação da vontade divina. Por isso tudo, nós, servidores, sejam ministros, reverendos ou missionários, não podemos errar. Muito obrigado a todos que confiaram em nosso servir. Obrigado aos ministros e aos membros da África, através do pioneiro ministro-capitão Lutonda de Angola, aos ministros e missionários de Moçambique, aos ministros e missionários do Congo, reverendo José Arouca e sua esposa, reverenda Helena, dos Estados Unidos, que sempre nos apoiaram. Obrigado aos ministros do Brasil que aqui chegaram, membros feridos e se formaram sacerdotes. Ministro Fátima, no Rio de Janeiro, que está conosco há exatos 14 anos também. Ministros da Bahia, de Pernambuco, de Tocantins, missionários de Minas Gerais, missionários de Ilhéus, missionários do Rio Grande do Norte, missionários de Goiás, missionários do estado de São Paulo, missionários de Santa Catarina, missionários do Amapá, missionários da Paraíba, missionários do Rio de Janeiro, nossa servidora na Venezuela, Lenete Soares, ministro Carmen Pereira no Peru, ministro Emma Arrojo na Argentina, bem como o hoje padre Rubem, que foi a pessoa que nos contatou lá, Guilhermo e Paola na Espanha, ministro Carmen Pereira no Peru, reverenda Marisa Moreira, a todos os membros e missionários espalhados neste mundo, Portugal, Canadá, Nepal e Japão. Também meu agradecimento especial aos ministros e reverendos aqui da sede, os que estão desde o começo e os que vieram depois e confiaram suas vidas neste caminho. Mesmo passando por desafios e dissabores, não foram covardes, aguentaram firmes, não desistiram. Tiveram a coragem, principalmente a fé, pois crer em Meixo Sama não é o mesmo que acreditar nele. Ao reverendo Wilson Goya, presidente do Conselho pela Confiança e Lealdade,
as nossas famílias, que também souberam entregar suas vidas a Deus e a Meixo Sama e confiaram para poder seguir nesta jornada. Agradeço também a todos aqueles que, mesmo não sendo da arte do Gerei, são messiânicos como nós e também querem fazer com que Meixo Sama seja honrado em nosso servir. Agradeço nos pioneiros missionários, os quais se presentearam com uma grande herança, suas histórias, seus aprendizados, e hoje utilizamos para nos ajudar a nortear a nossa caminhada. Agradeço também aos vários sacerdotes de várias religiões, que nessa jornada foram se tornando amigos de fé, e hoje oram pelo crescimento e fortalecimento do Templo Arte do Gerei. Se esqueci de alguém, me perdoem, mas saibam que estão todos em nossos corações, em nossas orações, aqueles que estão aqui e até aqueles que saíram. Nunca se esqueçam de nosso lema, um por todos e todos por um. Que Deus e Meixo Sama abençoe a todos. Reverendo Dorgival Santos Silva, Nitsumi Rokan,